Hoje, recebo o psiquiatra Sérgio Coutinho para conversarmos sobre psiquiatria dinâmica. O Sérgio Coutinho é fundador e associado emérito da Associação de Psiquiatria Ciro Martins, é professor titular da disciplina de psicoterapia do curso de formação em psiquiatria da Associação de Psiquiatria Ciro Martins, é titular sênior da Associação Brasileira de Psiquiatria e primeiro titular do Conselho Fiscal da BP. Bem-vindo, Sérgio Coutinho. Um prazer tê-lo no Psiquiatria em Pauta. Satisfação é minha, até porque o objetivo do Psiquiatria em Pauta é justamente combater o estigma. E aquilo que a gente possa, dar mais informações para as pessoas, que elas possam ter mais consciência, de fato do que acontece na vida delas, a possibilidade de cuidado e a gente conseguir efetivamente diminuir esse mal que a gente vê na nossa sociedade, essa doença toda, é muito significativo. E para isso as pessoas, quanto mais informadas estiverem, melhor. Sérgio, eu queria, antes de começar, queria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é psiquiatria dinâmica. Bom, psiquiatria dinâmica a gente utiliza quando o referencial para a compreensão dos conflitos inconscientes, depois a gente vai poder falar sobre o que é o inconsciente, das pessoas, tem uma base psicanalítica, ou seja, que a gente possa, a partir daquilo que as pessoas tiveram na sua criação, a forma como aprenderam a perceber, a reagir emocionalmente, às várias situações da vida, determinando o funcionamento. E claro, a questão do tratamento nesse sentido é justamente para que as pessoas possam ter consciência disso. Eu estava me referindo, o que é o tal do inconsciente? Todos nós temos coisas que de alguma maneira a gente aprendeu que é intolerável. E nós temos mecanismos que a gente não pode ter consciência de coisas que existem na gente, porque de alguma maneira a gente aprendeu que aquilo aí não podia estar. E na verdade é isso que determina o nosso jeito de funcionar. E uma das coisas que é fundamental nisso é porque o que faz com que uma pessoa vá buscar tratamento? Existe sofrimento. Cada um de nós, na sua vida, na sua criação, recebe informações e vai desenvolvendo mecanismos adaptativos de como lidar com a vida de um jeito que nos sirva e certamente para nós aquele parece o jeito certo. Senão assim a gente não viveria. E a gente vai vivendo ao longo da vida, enfim. O que ocorre? Muitas vezes, justamente essa forma que sempre servia e que a gente vai tocando, daqui a pouco a gente não consegue mais lidar com isso. O sofrimento é muito grande e a gente não conhece outro jeito. Nessas situações que as pessoas vão buscar, de modo geral, o tratamento psicoterápico, ou seja, para ter uma compreensão do que existe nelas, que tem todo aquele determinismo para funcionar. Ou seja, para ela, aprendido como jeito certo. Na hora que não funciona mais, eu tenho que fazer de uma outra forma, não tem como ter um resultado diferente agindo do mesmo jeito. Então, é como se eu precisasse fazer coisas que, com relação ao que eu aprendi, eu vou fazer errado, porque aquele era o jeito certo. Então, e aí é o conflito. Ou seja, na verdade a questão da psicoterapia, psicodinâmica é exatamente isso, que a pessoa possa, naquilo que vá relatando, que vá vendo, que ela possa ter um olhar para dentro de si própria, no sentido de reconhecer, de ter consciência daquilo que antes estava nela, mas que ela não sabia. A gente funciona por associação. O que significa? A nossa personalidade é formada, até os teóricos mudam um pouco, 7, 9 anos de idade. Depois disso tudo é repetição. Como assim? Por mais nova que seja uma situação que a gente venha vivenciar, a gente vai associar inconscientemente com alguma situação no nosso passado lá, que seja emocionalmente semelhante, e aí a gente tem a resposta. Para usar como uma situação, não necessariamente doença, mas com relação a isso que eu estou me referindo. Quantas vezes na vida a gente passa por situações assim, nunca mais eu quero me meter numa história dessas. Daí a pouco, na aparência, é completamente diferente e o resultado é o mesmo, ou seja, é por conta dessa nossa questão. Bom, então, na medida que a pessoa então pode ter essa olhada para dentro de si, começar a reconhecer, ou ter a própria consciência do que gerou aquilo, em cima disso ela vai poder começar a escolher fazer coisas diferentes, o que não é fácil, porque é mudar um padrão de funcionamento, mudar um automatismo de funcionamento. Muitas vezes, sim, claro, o cuidado é consciente, porque no automático a gente vai se repetindo. Então, perfeito. A psiquiatria e a psicoterapia psicodinâmica se encarrega dessa questão, que a gente chama uma base mais psicanalítica para a compreensão disso. Bom, o ser humano, nós sabemos que
além de toda essa dinâmica vivencial que nós temos, em termos de doenças, em termos de patologia, nós sabemos também que a patoplastia muda o tempo inteiro. Então, alguém que estava doente, que você fez um exame psíquico, quando você, outro profissional vai ver, já vê diferente, e às vezes até fala, mas errou, o diagnóstico não era esse, o diagnóstico é aquilo. Você tem uma consideração a fazer sobre essa mudança da patoplastia da doença, fazendo com que se mude também o diagnóstico psiquiátrico? Olha, eu penso sim, até porque eu vou dizer uma coisa, né? Os diagnósticos, eles têm uma função estatística, né? Existem critérios de diagnóstico. Isso muda. A própria classificação internacional de doenças da Organização Mundial da Saúde, nós vamos entrar na 11ª, da americana, 5ª, enfim, né? O que ocorre? Existem critérios para que a gente faça um diagnóstico. Aliás, a psiquiatria das poucas, se não a única especialidade médica, que tem meia dúzia de sintomas e mais de 90 doenças descritas. Né? Não existe um sintoma que seja patognomônico de uma doença. O que isso significa? Tal sintoma é sempre dessa doença. Então a gente pode encontrar lá um quadro delirante nas mais variadas doenças. Mas o que eu me referi? A questão do diagnóstico. Então, daqui a pouco existe critério diagnóstico. Se dentro de uma lista de sintomas a pessoa apresenta 5, 6 sintomas daqueles, ela tem essa doença. Então, muitas vezes o que a gente observa? Não só isso se modifica ao longo do tempo, né? Porque o próprio critério diagnóstico modifica, mas a pessoa também vai se modificando. E uma coisa assim, ó. Perfeito. E na clínica eu costumo pensar uma coisa. Daqui a pouco a pessoa, dentro dos critérios diagnósticos que a gente tem, ela pode se enquadrar em várias doenças ao mesmo tempo. Então eu sou muito doente. Não, às vezes, em termos de adaptabilidade, a pessoa é muito menos doente do que uma que se enquadra num critério diagnóstico de uma doença só, né? E uma coisa importante. É o que nós chamamos também, que é bastante importante, que é o diagnóstico diferencial. Então, para você fazer diagnóstico diferencial, você acaba fazendo com 4, 5 outras doenças. Exatamente. E ao fazer com 4, 5 outras doenças, na verdade, você está enquadrado num conjunto de sinais e sintomas de 4, 5 outras doenças. Tu está falando disso, eu estou me ocorrendo uma coisa que muitas vezes é difícil a gente fazer o diagnóstico. Daqui a pouco uma pessoa adulta lá, enfim, se ela tem déficit de atenção ou se ela tem um transtorno afetivo. Daqui a pouco o que ocorre? Porque parece que não tem atenção, na verdade a pessoa tem fuga de ideias, que é de um transtorno afetivo. Então muitas vezes o diagnóstico diferencial é difícil. Né? O indivíduo não gosta de ler, não consegue ler, enfim e tal. Tem déficit de atenção. Bom, daqui a pouco o pensamento dele corre tanto, qualquer estímulo vai indo que ele não consegue se deter. Então pode mimetizar um déficit de atenção e não ser. Então, o que é importante? Esse que é o aspecto, né? Que, por mais que existam os critérios diagnósticos, a pessoa possa se enquadrar nesse ou naquele critério diagnóstico, eu costumo dizer que na clínica, enfim, no atendimento, cada pessoa tem a sua doença. E que, dentro disso, ela pode ter sintomas do espectro da ansiedade, do espectro da depressão, enfim. Né? Então, o que a gente precisa é exatamente isso, né? Ver na complexidade do ser humano todas as questões. Até porque não dá pra gente pasteurizar. Duas pessoas que, inclusive, possam ter passado pela mesma situação na vida, não significa em nada que a reação emocional que vai ficar marcada, que elas vão aprender, seja semelhante. E a própria questão, a gente sabe disso, né? Mesmo quando está indicado a questão do uso de uma medicação, que a gente precise utilizar isso. Por que, por exemplo, existem tantos antidepressivos diferentes? Porque alguns funcionam para umas pessoas e para outras não, e assim vai. Não é? Então, nesse sentido, é sempre individualizar. E esse que é o aspecto, né? Na questão da psicoterapia, do tratamento, e aliás, eu penso que isso não é só no caso da nossa especialidade, né? É papel do médico um olhar para aquela pessoa na inteireza que seja da pessoa. De forma holística, né? E completa. É isso aí. Agora, é interessante o que você colocou, porque na psiquiatria nós temos uma diferença em relação a outras especialidades. Porque nós temos a inclusão de sintomas, mas a gente tem que fazer exclusão de doenças. Exato. E aí é que faz com que o diagnóstico psiquiátrico seja feito pelo psiquiatra. Por quê? Porque tem que ser médico. Que eu posso te contar aqui toda uma sintomatologia e que você pode fazer o diagnóstico de depressão ou de hipotireoidismo. Exatamente. Qual é a diferença que você vai pegar? Porque você é médico, você vai fazer exame físico, você vai ver sinais, aí já não são sintomas, mas sinais que vão diferenciar com que a pessoa, olha, o diagnóstico aqui é de hipotireoidismo, não é de depressão. Aliás, isso que tu falaste é bem exatamente aquilo que está me referindo, né? Quais são as doenças? Eu trabalho com o conceito de síndrome.
que é um conjunto de sinais e sintomas. Sintoma que a pessoa sente e sinal que o profissional observa. E é bem isso que eu estava dizendo. O exemplo ele é clássico, muito claro. Né? Daqui a pouco, uma pessoa com todos os sintomas de depressão. A tireoide não funciona. Tem que dar hormônio de tireoide, não ficar dando antidepressivo. Então, e de fato, o diagnóstico tem que ser uma coisa médica. Né? Por quê? Justamente por esse aspecto a gente poder pegar o indivíduo inteiro. Então a gente não separa a mente do corpo, né? E essa questão da medicina tradicional, onde nós aprendemos a fazer o diagnóstico sindrômico, é muito diferente dessa situação hoje de querer fazer apenas diagnóstico nosológico. E o que é isso, né? Diagnóstico nosológico, diagnóstico sindrômico, é porque nós aprendemos numa psiquiatria mais tradicional a que você inclui um grupo, que é o que a gente chama de sindrômico, que é a síndrome, que é o quê? Um conjunto de sinais e sintomas. Então, quando você vai pensando em síndrome, você tem uma facilidade maior no sentido de atender e receber e ajudar de uma forma mais completa e mais complexa para a pessoa. Isso é bastante interessante, porque às vezes as pessoas acham que você pode fazer isso como um questionáriozinho de uma revista. Né? Respondeu 1 ponto, respondeu 2 pontos, 3 pontos, e soma-se aquele número, aquele numerário todo. 25 pontos, 25 pontos aqui tem uma depressão leve, 25 pontos tem uma depressão moderada. Moderada para quem, assim, né? Aliás, uma coisa eu penso, e evidente, a gente tem muitas testagens psicométricas, né, validadas e importantes, né, nessa questão diagnóstica, mas não são os testes. Essa coisa funciona de uma maneira muito extensa. Nós temos toda uma situação envolvendo a maneira de pensar, de agir, que a psiquiatria dinâmica, então, faz essa interpretação para poder entregar de mão beijada para a pessoa? Não existe de mão beijada. Né? O paciente ele é integrante do processo. Né? Na medida, enfim, em que vai tratando as coisas, o paciente ele vai se dando conta, por isso que nessa situação eu sinto assim, porque isso tem a ver com aquilo, ou seja, ele vai se dando conta dessa questão. Né? Não existe o entregar de mão beijada. Então ele vai tendo insights. Exatamente, o que a gente chama de insight. É uma olhada para dentro, é um se dar conta dessas coisas que estavam presentes nele, que ele, enfim, não sabia, e a partir disso que a gente chama de elaboração. A própria palavra diz, labor é trabalho, né? E se dando conta e se apropriando dessa questão que estava. Para quê? Para que a partir disso ele possa ter a condição de optar em realidade. Ou seja, eu tenho uma determinada reação automática, que eu já sei que eu não quero mais aquele tipo de resultado. Na medida que a pessoa vai se dando conta disso, aqui, e aí um cuidado consciente, não é? Vou agir de um modo ou outro para que eu possa ter o resultado. Porque é uma coisa muito comum para a absoluta maioria de todos nós. A gente quer resultados diferentes na nossa vida, agindo sempre do mesmo jeito. Não tem como. Então, e para que efetivamente a gente tenha a possibilidade de um resultado diferente, a gente precisa sair desse automático que estava estabelecido, que a gente não sabe lá por quê. Ou seja, na medida que eu venho a saber, aí eu tenho a possibilidade real de opção. E isso é quando começa a ocorrer o que a gente chama de mudança psíquica. Eu vou fazendo diferente, aprendendo a sentir diferente, e eu vou saindo daquele modelo e poder ter uma vida, na verdade, sem o sofrimento que eu tinha. Então nós poderíamos dizer que a psiquiatria dinâmica, então, faz acender uma luz numa área que estava escura dentro de você mesmo, onde você teria tanto o conhecimento para poder tomar a decisão de fazer a modificação. Exatamente. Então você clareia essa área para a pessoa, olhou para dentro de si mesmo e falou assim, então existe isso, então eu fiz isso, então agora eu vou fazer diferente. Justamente. E por que é difícil esse processo? Porque de alguma maneira a pessoa aprendeu que aquilo não podia estar ali. Então o tratamento ele desmistifica isso. Vou usar uma ilustração grosseira, como se tivesse um dragão dentro de mim, e eu não quero saber de dragão, só que o dragão está mandando a minha vida. Mas, cara, primeiro, não existe dragão. Enquanto eu não tiver essa consciência, o dragão está ali. Primeiro, não existe dragão. É quando muito uma lagartixa sem vergonha correndo pelos cantos das paredes. Ou seja, é uma desmistificação dessa questão aprendida como intolerável. Afinal, o que eu pensei, o que eu senti que determinou todo um jeito de funcionar? E que, enfim, eu fui me adaptando, levando, e lá pelas tantas não dava mais e eu só sei aquilo. Então, é justamente isso, né? Essa clarificação sobre a gente mesmo, né? Quando a pessoa tem a clarificação sobre si própria, isso é que nos dá a possibilidade real de escolha na vida, de fazer diferente.
de poder, enfim, na verdade, ter uma vida mais criativa, melhor, mais feliz. Muito bem, o que nós estamos aqui falando para você é tudo que você pode conhecer de melhor para melhor utilizar a sua capacidade interna. Nós somos como, imagina, uma grande prateleira cheia de caixinhas. Então nós temos caixinhas para tudo. A psiquiatria dinâmica vai fazer com que você abra um monte de caixinha que você nunca abriu, que você nunca imaginou que pudesse abrir, porque isso era, entre aspas, não permitido por você ou pela sua cultura, pelas suas crenças. É isso, Sérgio? É isso aí, é isso aí. Prefiro que é uma desmistificação, né? Como se houvesse uma possibilidade real de condenar. A pessoa nem tem culpa, esse pensamento, o sentimento apareceu. Que culpa que a gente tem? Se der por conta de toda uma circunstância de criação, eu aprendi tal coisa, entende? E na verdade, vem cá. Nada foi feito para que eu pagasse uma prenda, para que eu tivesse, na verdade, uma vida de castigo. Mas qual foi o crime? Então, uma fantasia lá pelas sentenças de culpa que acaba determinando. Eu costumo dizer grosseiramente, né, quando a fantasia funciona como se fosse realidade, aí a gente está loqueando. Né? Por mais que possa ser verdade aquele pensamento, não traduz uma realidade fática. E a gente vive né? dos fatos. Não podemos viver das ilusões. Bom, pessoal, você sabe que isso aqui não dá para continuar conversando, que passo o dia inteiro para falar aqui e passar informações para vocês. Obrigado pela sua companhia. Não esqueça, use a hashtag Psiquiatria em Pauta. Nos marque nas suas redes sociais, que eu quero ver, comentar, compartilhar. O Instagram da BP é @BPBrasil e o meu é @Antônio Geraldo. Fique ligado que no próximo programa teremos um convidado super especial. Saiba tudo em primeira mão nas mídias da BP. Mande sua pergunta. Conta pra gente o que achou do nosso programa. Mande sugestões. Psiquiatria em Pauta é para você. Vamos juntos? Até a próxima.